Olá, professores, estamos aqui em mais uma aula da nossa revista Fé e Ciência, Evidência que Aponta para Deus, para trabalharmos mais um tema decorrente de discussões entre a nossa fé e a ciência moderna, vamos colocar assim, né? O tema de hoje, da lição 3, é Big Bang ou Gênesis? Qual é a verdade? A gente já passou por duas lições bem legais antes, que é fé e ciência, precisamos escolher ou a Bíblia e a ciência, aliados ou rivais. E nesse momento nós chegamos em um dos tópicos mais talvez discutidos, né? Dentro tanto da teologia quanto da ideia dos estudos científicos em confronto com a teologia, né? E eu trouxe aqui uma aula diferente pra gente. Por quê? Uma lição diferente. Na abordagem dessa lição, eu tentei ser o mais justo possível, compreendendo de que, para vocês, professores, para vocês principalmente, nós precisamos mostrar e demonstrar que o fato da ideia do Big Bang ou da teoria do Big Bang, que sim tem alguns avanços científicos em relação a estudos e a experimentos, ser mais aceitada hoje, isso não anula a nossa fé. E por que esse ponto é importante? Porque eu poderia criar uma lição, fazer uma lição em ataque ao Big Bang, direto, um ataque direto ao Big Bang. O Big Bang está errado, isso é uma doutrina de Satanás, mas não é essa abordagem que eu quero fazer com vocês, pelo contrário. Eu quero demonstrar que independente, assim como a gente vem trabalhando já duas lições, independente dos avanços científicos, nós precisamos ter a maturidade de compreender de que eles não anulam a nossa fé em nada. Muito pelo contrário. Eles têm um poder de nos fazer olhar para o que a gente sempre aprendeu, da maneira como nós sempre lemos a Bíblia e os seus relatos, compreender, como nós falamos na aula anterior, que é necessário colocar a Bíblia em seu devido lugar, e isso não é diminuí-la, nunca, mas colocar no lugar dela contar a história que ela quis contar. Então ela não queria ser um livro científico, ela não queria ser um livro de biologia, um livro de filosofia, por mais que contenha esses pontos dentro das escrituras, mas esse não era o seu foco principal. E aqui também é a mesma forma. Essas teorias, essas descobertas, nos fazem analisar se realmente é isso a maneira como nós lemos, se realmente está certa, mas não se a Bíblia está certa, e se a maneira como nós lemos. O Big Bang, por ser uma teoria, já deixa claro, é a teoria do Big Bang, obviamente ela pode ter uma nova maneira de nós lermos o Gênesis, principalmente o Gênesis, que é ali mais ou menos que está... Mais ou menos não, ali é o principal relato de criação, por mais que nós temos alguns registros em Jó, outros registros em alguns outros livros, principalmente em leituras mais poéticas, ali nós temos um relato mais extenso sobre isso. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos a interpretação literal e nós vamos ter uma interpretação que não é literal, como a gente já tinha explicado na aula anterior, sobre a forma correta de ler a Bíblia, dentro de todos os seus nuances, né, e todas as suas linguagens. Então, basicamente é isso. Então, o Big Bang ele vai nos dar duas vertentes de leitura. Aqueles que vão acreditar e concordar com aquilo vai ler de uma forma, e aqueles que não vão acreditar e não vão concordar com aquilo vai ler de outra forma. De novo, abrindo um parênteses grande, igual eu abri na aula anterior, isso não nos dá a liberdade de tratar tudo que a gente quer como simbólico. Porque senão o evangelho ele não existe, senão a Bíblia como um todo ela não existe, porque para a nossa fé ser real, ela necessita de que boa parte dos relatos que se foi colocado sejam literais, só que algumas coisas assim não são. Então é bom a gente ter essa ideia para iniciarmos essa aula. O tema Big Bang ou Gênesis, qual é a verdade? Tem a primeira leitura bíblica, que é Gênesis 1, do 1 ao 5. Aqui eu não vou me estender tanto em te explicar o Big Bang, porque você, professor, pode sim fazer uma pesquisa aí no Google e é um assunto tão discutido, tão público, que aqui a gente acabaria perdendo tempo, gastando muito tempo explicando
o que é, mas basicamente, assim, para dar um relato rápido, vou dizer a crença, tá? Mas é uma ideia de que ainda não é comprovado, mas sim se acredita-se que foi assim. Então, a ideia do quê? Que o universo foi descoberto por Hubble em 29 ou 23, que o universo ele estava se expandindo e as estrelas elas estavam cada vez ficando mais longe e mais rápidas entre elas. Então, quando se colocou essa ideia, se retrocedermos isso ao início, perceberíamos então que em algum momento elas estavam todas juntas. Então, depois de vários experimentos e vários estudos, eles então criaram, vamos dizer assim, essa teoria dizendo que em algum momento o universo era um pequeno ponto denso e muito quente e que aquilo explodiu, ou uma maneira correta de colocar é se expandiu, e a partir disso foi se autocriando e continua sendo aberto ou sendo espaçado atualmente. Então ele vai se espaçando cada vez mais. Então basicamente é isso. Se você olhar aí na sua lição, a gente vai falar aqui do Hubble. Em 1929 observou, através de um conjunto de experimentos, que as galáxias vizinhas se afastavam da nossa, aumentando sua velocidade constantemente à medida que se distanciavam. Assim como também, lá no final desse primeiro tópico, vai colocar, resumindo, que a teoria do Big Bang, que descreve a origem do universo a partir de um estado extremamente denso e quente, há cerca de 13 bilhões,8 de anos, em vez de uma explosão, foi uma expansão do próprio espaço que levou à formação de partículas, átomos, estrelas e galáxias. A pergunta a se fazer como cristãos é: se essa teoria realmente for verdade, quem causou essa expansão? Como isso pode ter acontecido do nada? Então, antes de nós irmos para os outros tópicos, nós precisamos o quê, professor? Assim, compreender que, por muito tempo, utilizou-se o Big Bang como um ataque direto à nossa fé. Por quê? Porque a partir da nossa leitura literal de Gênesis 1, eles traziam então argumentos de que aquele tipo de leitura não era possível dentro dos estudos e avanços que eles tiveram. E se não era possível aqueles estudos e avanços, automaticamente, se não era possível essa leitura em vista desses estudos e avanços, automaticamente estava errada a Bíblia. E de novo, voltando ao que nós estamos trabalhando, que isso é necessário que você fixe na cabeça dos seus alunos. O fato de ter estudos e avanços científicos não quer dizer que a Bíblia está errada, e sim que na maioria das vezes a leitura que nós fazemos está errada. Como nós já colocamos sobre a ideia da Terra e do Sol que se para e que o Sol que vai em torno da Terra, e depois nós descobrimos que a leitura não era correta, mas não que a Bíblia estava errada, e sim era um fenômeno daquilo que estava se vendo naquele momento da guerra. Então assim, de novo, precisamos trazer para a cabeça dos nossos alunos que os avanços não anulam a Bíblia. Geralmente eles colocam em xeque a leitura que nós temos disso. Mas vamos lá. O Big Bang então seria isso. 13,8 bilhões de anos mais ou menos atrás acontece essa explosão ou essa expansão. E aí vai se criando galáxias, além de tantas outras coisas que são necessárias para que nós estejamos no universo como ele é hoje, né? Dentro disso, você tem algumas perguntas. Por quê? Porque o fato de haver uma expansão em algum momento, quando você vai ter esse argumento geral sobre o Big Bang, vai se colocar o quê então? Que isso foi algo do nada, que teve um início. E sendo que teve um início, eles fazem muitos malabarismos para dizer de onde que veio esse início. Sendo que nós, cristãos, sabemos que esse início ele veio do nosso Deus Criador. Mas você percebe que eles tentaram descobrir a origem do universo, mas não conseguem excluir a ideia de Deus. Então esse é um ponto muito importante a nós considerarmos. Mesmo se essa teoria for verdade, ela teve um início em algum momento, e esse start, quem foi que fez? Isso trabalhando numa hipótese de que essa teoria ela é real. Então, para nós compreendermos isso, é muito necessário a gente compreender a ideia de um Deus criador a partir do nada, né? Que a gente chama de ex nihilo. Né? É uma ideia de que do nada Deus pode fazer algo.
Então do nada Deus pode criar, que é assim que nós cremos, professor, que Deus criou a Terra, o universo e tudo que habita aqui dentro dessa Terra. É uma ideia de que nós não tínhamos nada, ele cria a matéria, ele cria o universo, ele cria a estrela, ele cria... E a partir disso, essas coisas, ele vai utilizando dessas coisas que ele criou para criar outras coisas, outros seres. Então ele vai criando, do nada ele parte de algo e cria todo um sistema que funciona, que se auto-retroalimenta, como natureza, que dá as coisas que nós vamos comer, e assim sucessivamente. Essa ideia de um Deus criador a partir do nada, ela é importante como conceito. Por quê? Porque para se compreender a criação do universo, é necessário se compreender um Deus que cria a partir do nada. Então vamos lá, o tópico 2 seu vai dizer que tem uma sistematização, que a gente chama de argumento Callan, né? Mas aí você nem precisa passar isso para o seu aluno. Mas tem uma sistematização que o William Lane Craig trouxe para nós, que ele vai nos mostrar que 3 pontos nos dá uma ideia de uma criação a partir do nada. Ó, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. Quando nós vamos ler o relato bíblico, nós vamos perceber então que no versículo 1 de Gênesis 1:1 vai ter: houve um princípio, há um Deus e há uma criação. Então todos esses pontos um corrobora com o outro, demonstrando essa ideia desse Deus criador do nada, que criou o universo por um motivo e que criou a nós e a terra também por um motivo. Mas é necessário compreender que esse a partir do nada, ele não é a partir do nada... vamos dizer assim, um nada literal, assim, como se não houvesse nada mesmo antes. Havia Deus. Então Deus já não é nada. Como tem essa frase do Sproul que é maravilhosa, ó. Começando o argumento antes do Sproul, ele vai dizer assim: não estamos falando que uma vez havia nada e então a partir do nada algo surgiu. Como diz Sproul, o ponto de vista cristão é: no princípio Deus. Deus é diferente de nada. Deus é algo. Deus é autoexistente e eterno. Somente Ele pode criar algo do nada. Sendo assim, então, não é que não havia nada antes dessa criação, havia Deus. Só não havia nada da criação. Então, o Deus Criador, ele, por ser autoexistente, por ele ser eterno, ele está antes de todas essas coisas, mas a matéria que foi criada, não havia nada e ele cria-se essa matéria do nada, ele cria a matéria do nada. Então essa é a ideia de uma criação ex nihilo, né? Uma criação a partir do nada. E o universo, ele acontece dessa forma. Deus, ele cria, e aí geralmente a gente fica naqueles argumentos do porquê. Tem tantas heresias que saem, professores, de Deus criou o universo porque ele estava em uma depressão cósmica. Estava lá no céu sem fazer nada e decidiu então assim criar o universo. Não temos embasamento para isso, professores. Isso não é verdade. Deus não é um velhinho barbudo que fica lá no céu e fica entediado. Vou criar. Então, nós olhamos e precisamos compreender a nossa finitude dentro da nossa razão. Lembra que nós falamos entre fé e ciência? A razão, ela não precisa morrer, ela só precisa dobrar os joelhos. Então, essa frase de Jonas Madureira nos traz que a gente precisa compreender que a finitude da nossa razão não compreende todos os propósitos de Deus. Então, a gente pode dar uma resposta um pouco mais genérica que Deus nos criou, além de sabermos que Ele nos criou para adorar, mas que Deus criou tudo isso simplesmente pelo seu amor por nós. Sim, ok, tudo bem. Mas a ideia central é de que Ele criou porque Ele quis. Ele é Deus, porque Ele é eterno. E assim Ele quis fazer. Mas é compreender que é a parte importante de que do nada há algo. E esse algo só pode haver se esse Deus Criador fizer ou fazer. Então, nós não conseguimos, nós podemos retroceder, os cientistas podem retroceder e dizer assim, não, houve uma explosão há algum tempo e essa explosão ou essa expansão trouxe um monte de aleatoriedades, nos trouxe até aqui. Ok, precisa ter muita fé para se crer nisso. Então, cientistas geralmente ateus são indagados pelos cristãos e você precisa ser uma pessoa de muita fé para você acreditar nisso que você mesmo está dizendo.
que é um conjunto de aleatoriedades assim, descomunal para fazer com que as coisas sejam e estejam conforme elas estão agora. Então isso precisa se ter uma fé muito gigante. E nós não cremos assim. Nós cremos que esse conjunto de aleatoriedades se chama a mão de um Deus Criador, que ele faz e executa assim como ele quer e da maneira que ele quer. Então é muito necessário nós conseguirmos compreender que o Big Bang, ele é essa teoria de 13.8, 14, 12, vamos dar uma margem de erro aí de 1 bilhão para frente, 1 bilhão para trás. Ele é essa teoria de que 12, 13 bilhões de anos atrás esse universo se criou a partir do nada, mas não consegue compreender que esse a partir do nada é um Deus existente antes do nada criado. Esse nada que se tornou algo foi através de alguém. E aqui nós estamos trabalhando, professor, nessa hipótese de uma teoria ser concreta. Então, por que nós estamos trabalhando nessa linha? Porque atacar e dizer é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, não faz eu e você desenvolvermos a nossa fé. Então, se ela for verdade, nós temos resposta para isso? Claro. Claro, é um Deus criador ainda a partir disso. Nós vamos mostrar nas visões criacionistas que tem sim teólogos e cientistas cristãos que acreditam na ideia da expansão do universo, mas não excluindo a ideia desse Deus criador, não excluindo a ideia de que para se haver algo do nada, Deus precisa colocar sua voz criadora. Aquela voz, ou a palavra, ou o verbo, que depois nós vamos saber na Bíblia que é Jesus, necessita se entrar em ação para que do nada algo exista. Então nós precisamos ter isso fixado dentro da nossa cabeça e você, professor, passar isso para os seus alunos. Por quê? Porque a ideia não é de um confronto direto para cada evidência científica que apareça ou para cada teoria científica que apareça. A ideia é, deixa eu interpretar primeiro. No que ela vai ofender a minha fé? Será que ela ofende realmente a minha fé? Do que isso muda a maneira como eu enxergo o meu Deus? E do que isso confronta a Bíblia, de novo, como na aula 2? E será que a Bíblia estava preocupada em entrar nesse confronto? Então todos esses pormenores são necessários para nós compreendermos se a maneira correta de fazer é sempre a militância. E não, às vezes, o raciocinar um pouco e ver se é daquela forma mesmo que nós estamos pensando ou aprendemos anteriormente sobre isso. Então essa ideia de uma criação a partir do nada, ela nos traz principalmente essa compreensão de que se isso for real, de nada vai mudar a minha fé. Continuando, nós vamos ter aqui no tópico 3, e aqui, professores, de novo, né, abrindo um parênteses grande aqui. Uma lição Big Bang ou Gênesis, qual é a verdade? Assim, eu coloquei uma lista para vocês de livros a se consultar e de ciências naturais por autores cientistas cristãos, por teólogos que gostam de estudar essa área e assim sucessivamente. É um tema muito discutido e a gente não tem nem tempo e nem caracteres o suficiente para colocar aqui na revista o impacto e todas as discussões e os nuances. A ideia central dessa lição não é te dar uma bazuca para apontar para aqueles que te atacam com o Big Bang. Não, é demonstrar a você que, perante a Bíblia, isso não vai anular a minha fé. Então eu estou te dando uma ideia. A ideia que, quando eu comentei essa revista, principalmente essa lição, é demonstrar para você que a nossa fé é muito maior do que se parece. Que os argumentos que nós temos para ser cristão é muito maior do que as pessoas colocam, como se fosse frágil, como se fosse poeira, e não é. Nós temos subsídio, nós temos autores, nós temos cientistas, nós temos pesquisadores, nós temos até ateus que se dobram à ideia e compreensão de que eles não podem explicar como isso começou. Podem explicar quando, podem explicar de que forma, mas não quem começou. Como a gente tem a ideia central de que nós podemos sim discutir, a discussão pode ser sobre quando ocorreu e como ocorreu, mas não de onde ocorreu. Porque o de onde para nós é claro, é um Deus criador que coloca a mão e faz da maneira que quer, quando quer, do jeito que quer e usando as ferramentas que quer. Então, assim, nós necessitamos compreender que a nossa fé ela é alicerçada, professor, e ela não é pueril, que alguém chegue e sopra um argumento científico e a nossa fé se quebra, se derrete. Ela não pode ser dessa forma.
Porque, lembra que na primeira lição nós trabalhamos que a fé nossa não é algo só metafísico, mas é uma maneira que nós vivemos. E essa maneira que nós vivemos, ela necessita ter substância, ela necessita ter substância, ela necessita ser firme, forte, para que nós consigamos caminhar, conversar, dialogar com o nosso tempo e com as pessoas que estão conosco. Então, assim, essa ideia do a partir do nada foi colocada aqui para compreender de que, literalmente em Gênesis 1, ou também a partir de uma ideia de um Big Bang, ambos têm um Deus criador por trás que cria a partir do nada. O terceiro ponto, terceiro tópico para vocês, ele vai ser o criacionismo e suas vertentes, né? Onde eu vou trazer apenas duas, tem muitas outras. Eu trouxe duas mais famosas, então. A compreensão, então, de que existem vertentes diferentes dentro do criacionismo. E aí eu deixo claro aí no começo, ó, é importante vê-lo, a ideia das vertentes do criacionismo. É importante vê-lo para compreendermos que a teoria do Big Bang não anula a nossa fé. Somos criacionistas, cremos que há um Deus criador para tudo e todos, e para demonstrar isso cientificamente, veremos duas leituras para Gênesis. Então, sendo a primeira uma leitura da Terra Jovem, que é uma leitura mais literal de Gênesis 1, e essa leitura literal ela vai interpretar o quê? Então vamos lá, Terra Jovem. Ela vai nos dizer que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas, que no 7º dia de 24 horas Deus descansou, e que isso tem mais ou menos entre 6 ou 10 mil anos atrás. Então, essa compreensão literal mesmo do texto de Gênesis 1. Então, dentro disso, ela não dá esse espaço para essas novas teorias, evidências, que ainda não tem evidências tão concretas assim, mas essas teorias sobre o Big Bang. Então ela tem uma leitura mais literal, mais na parte da fé, dessa literalidade do texto mesmo, compreendendo que isso aconteceu há um tempo atrás. Temos alguns teólogos e cientistas que acreditam nessa visão. Por exemplo, morreu faz pouco tempo, que foi um grande homem de Deus brasileiro, chamado Adalto Lourenço, onde ele era um exímio defensor dessa ideia da Terra Jovem, um exímio defensor também da continuidade dos dinossauros. Ele tinha muitos pontos assim que não foi um meteoro, que nós conseguimos encontrar nos registros ali de Jó. Então ele era um pesquisador e um apologeta muito ferrenho ali dentro dessa ideia da Terra Jovem, e de que aqui nós temos todas as garantias e temos todas as evidências de que essa Terra tem de 6 a 10 mil anos e que ocorreu literalmente como aconteceu ali em Gênesis 1, o texto de uma leitura literal mesmo. O segundo ponto, que é o B, né, aí, a Terra Antiga, dá uma ideia então, ainda aqui com vocês, a perspectiva que aceita as evidências científicas, as quais indicam que a Terra e o Universo têm bilhões de anos, que basicamente é a compreensão, ou vamos dizer assim, trazer a teoria do Big Bang para dentro da ideia do criacionismo e colocar ali isso como verdade, não anulando a ideia de um Deus criador, né? Então ele vai juntar essas duas posições. Então, quando vai falar da leitura, ele vai colocar aqui, ó, muitos defensores da Terra Antiga interpretam um relato da criação do Gênesis de forma não literal, vendo os dias da criação como períodos longos. Então se usa muito a ideia do versículo de que um dia para Deus é como 1000 anos. Então se coloca-se que os dias ali eles não são literais de 24 horas, e sim períodos muito longos. E esses períodos longos, eles foram utilizados para a criação desse universo, como se Deus tivesse dado um start a partir ali da ideia da expansão do universo, e a partir disso, bilhões e bilhões de anos, isso foi ocorrendo até que eu e você estivéssemos aqui. E aí, sobre a nossa criação, né, da Terra, ou evolução, essas coisas já é um assunto para a nossa próxima aula, mas que também entra dentro de todas essas vertentes. Compreendendo também, vamos supor, que alguém que crê como eu, que creio assim, que nós viemos do barro, que a leitura da nossa criação é uma leitura literal,
compreendendo isso, que não anularia essa ideia dessa terra antiga. Por quê? Porque a partir do momento que tudo se fez, Deus resolve criar nós a partir do barro. Então a aula que vem, ela não anula essa aula, porque elas acontecem em períodos diferentes da criação, e que Deus pode ter feito de uma forma no primeiro período da criação do mundo e de outra forma conosco. É só um adendo também para não atrapalhar a próxima aula, né? Então a Terra Antiga, ela traz essa compreensão de que o Big Bang faz parte dessa ideia criacionista. Então, o que essas vertentes nos traz? Nos mostra como evoluiu a nossa fé. Eu queria realmente ressaltar isso. Como os pontos para a nossa fé, eles estão maiores agora, estão mais alicerçados, estão mais desenvolvidos. Então nós temos, olha, eu sou cristão, eu sou temente a Deus, a Bíblia é inerrante, infalível, ela é minha regra de fé e prática, há apenas um Deus, subdividido em 3 pessoas, que também tem a mesma essência, então não são 3 deuses. Então eu creio no Pai, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, aquela confissãozinha do Concílio de Nicéia padrão. Então, mas quando o assunto é criação, eu compreendo de que Deus, o meu Deus, o único Deus, criou o universo a partir da expansão de um ponto muito quente e denso, e a partir disso tudo se fez. Eu creio que Deus assim fez, como também nós vamos perceber que há também cristãos muito convictos, que a maioria da nosso ciclo pentecostal, que crê nessa literalidade do texto de Gênesis 1, de uma criação em 6 dias de 24 horas, e assim sucessivamente. Sendo assim, então, há espaço para tanto a Terra Jovem quanto a Terra Antiga dentro desse ciclo, dentro desse círculo que são os cristãos hoje em dia. Tanto um lado mais pentecostal quanto um outro lado, mas pessoas que creem, como o Concílio de Nicéia coloca ali tão certinho, em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, e como suficientes, e que neles não faltam nada, e mesmo assim há espaço para essas diferentes leituras e visões sem anular a nossa fé. Então no quarto ponto, vai colocar assim para nós, no quarto tópico, Big Bang ou Gênesis, um não anula o outro. É tudo que nós viemos conversando até então. Então, na ânsia de defendermos a nossa fé dos ataques, queremos rechaçar antes de analisar. O Big Bang pode ser mentira? Sim. A teoria pode se mostrar falha e as evidências posteriores podem apontar para o outro lado. Agora, e se ele de fato ocorreu? E se foi apenas um método utilizado por Deus para a criação do universo? E se o ágio foi a ordem da expansão? O que mudaria para nós? Nada. Não importa se a Terra tem 10 bilhões ou 6 mil anos. Nosso Deus continua sendo o Criador. Então, professor, esse é um ponto primordial para você trazer para os seus alunos. O nosso Deus é o Criador. Independente se é através do Big Bang ou se foi uma leitura literal a partir de 6 dias ali, não importa. O que importa, que é o que você precisa trazer para ele, é que o nosso Deus é o Criador. E também um ponto a se destacar, essa ânsia de defendermos os ataques da nossa fé, queremos rechaçar antes de analisar. Nós necessitamos compreender, como eu acabei de falar, que nossa fé tem substância. E nós podemos sim parar, analisar algo que foi trazido a nós antes de rechaçar e bater. E claro, se a partir da nossa análise nós compreendermos que foi um levante do príncipe desse século, de Satanás, sim, defender nossa fé e bater nisso. Agora, se caso não for, não dá um poder a uma teoria de algo que ela não tem, de ser um calcanhar de Aquiles da nossa fé. Isso não existe, não pode se ocorrer. Então, esse é um ponto importante. Para finalizar, o que tudo isso representa para a nossa fé? Se o Big Bang existiu da forma como os cientistas acreditam, isso só reforça a crença em um Deus criador, que tudo fez a partir do nada. Por outro lado, se essa explosão inicial não existiu, em nada mudou a nossa fé. É isso que você necessita passar para o seu aluno, professor. Essa aula é rápida, porque por mais que o tema seja chamativo, Big Bang ou Gênesis, qual é a verdade? O que nós precisamos trazer para eles há um Deus criador.
Independente do método utilizado para criar, há um Deus criador. Se ele utilizou-se a partir de uma expansão de um ponto muito quente e pequeno, e disso se cria o universo, amém. Se ele fez tudo a partir de 6 dias, rapidinho, amém. Se a Terra tem 10 bilhões de anos ou 6 mil anos, amém. O que importa é que o nosso Deus é o Deus criador, e isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser discutido. Podemos discutir como, mas não quem fez, ok? Então, para finalizar, só lendo a conclusão para vocês. Jovem, tanto o Big Bang quanto a narrativa de Gênesis nos mostram um Deus criador, permitindo que você acredite em diferentes formas de criação, seja no universo jovem ou no Big Bang. O essencial é reconhecer a mão de Deus na criação. Também queria deixar para vocês o para refletir, independente de como o universo começou, o importante é ver a grandeza de um Deus que cria tudo a partir do nada. Então, professores, levem para o seu jovem a ideia central da aula. Gastem mais tempo com os seus jovens, mostrando um Deus que cria a partir do nada, que Deus é criador. Mais tempo do que a teoria. Nós precisamos mostrar para eles que a nossa fé tem mais substância. E de toda a pesquisa que eu fiz, de tantos teólogos cientistas que eu consultei, há muito espaço para demonstrarmos que teorias são pequenas demais perto desse Deus criador. Então a sua missão, assim como foi a minha para você, é demonstrar que Deus é criador, independente da forma como ele cria. Ele é o criador e isso não é negociável. Amém, professores? Então eu espero que possa ter ajudado vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Desejo para você uma excelente aula e que você consiga passar essa lição aos seus jovens. Deus te abençoe.